Gente querida, graça e paz. Um texto bastante conhecido da Palavra de Deus é registrada na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, na primeira parte do versículo, onde ele escreve: Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois trata-se do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho significa boa notícia. E para que a notícia seja boa, é necessário que seja compreendida, né? Por isso que Paulo, por exemplo, fica mais de 2 anos em Éfeso, quase 3, alguns vão dizer que 3 anos, ensinando a palavra. Nem toda conversão é instantânea, imediata. Muitas pessoas se convertem gradativamente, vão entendendo a fé aos poucos e Deus vai operando junto com essa compreensão a salvação na vida das pessoas. Mas Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Interessante pensar, porque Paulo associa o Evangelho à vergonha. Compreender o Evangelho é entender o que Deus fez pelos homens na cruz. Cristo morreu na cruz em nosso lugar, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, foi elevado aos céus, na presença de mais ou menos 500 pessoas, enviou o Espírito Santo, hoje intercede por nós e um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Quem crê nisto tem vida eterna, isto é o Evangelho. Mas isso não faz sentido para muita gente, porque uma vez que eu creio no Evangelho, eu tenho que responder a esse Evangelho. E a resposta a esse Evangelho, primeiro, implica em viver uma vida para os outros, né? Uma vida altruísta, implica em viver para as boas obras e também implica em crer naquilo que não se pode ver. Então, negar a si mesmo, viver uma vida altruísta e crer naquilo que não se pode ver, isto, digamos assim, não é nada convidativo para as pessoas, né? Então, não é à toa que muita gente rejeita o Evangelho porque parece loucura. O próprio Paulo vai dizer isso, né? Não apenas parece uma loucura, mas também vergonhoso, porque no mundo que a gente vive, vence quem luta melhor. As pessoas vivem para si mesmas, geralmente, e creem no que vem, diferente do que disse Santo Agostinho, né? Eu creio para poder entender. Não, elas primeiro entendem, né? Percebem com os sentidos para depois crer, se é que vão crer. Por isso que Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é muito diferente da proposta racional, lógica, humana, que faz sentido para muita gente do lado de cá da existência. Então, por que a gente segue crendo no Evangelho? Porque o Evangelho salva. Ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação tanto escatológica, né? Morrendo aqui estaremos com o Senhor para sempre, como também salvação no dia a dia. Ele nos salva de nós mesmos, nos salva do nosso próprio egoísmo, nos salva das nossas próprias tendências à revolta, à ira, à angústia, à tristeza, à depressão e a tantas outras coisas que são muito presentes na vida de todos os homens. Não estou dizendo que nós, enquanto crentes, não vamos ter depressão, não vamos passar por situações assim, assado. Porém, nós temos um porto seguro, nós temos em quem nos socorrer, nós temos a oração, temos a leitura bíblica, temos a comunhão com os irmãos, temos outras ferramentas que nos sustentam nessa jornada. Então, a salvação que Deus opera na nossa vida quando nós cremos no Evangelho, ela é no para sempre, quando nós morrermos aqui estaremos com Ele, mas ela também é diária, é no cotidiano. Assim como aquelas vidas da Arca de Noé foram preservadas, a salvação que há em Cristo nos preserva enquanto passamos por esse mundo tão atribulado, até que um dia chegaremos na presença do Senhor, porque essa salvação também nos coloca naquela outra condição. Pense nisso. Nós cremos no Evangelho. Nós sabemos o que são essas boas notícias, essas boas novas. Não compreendamos tudo sobre Deus, sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, mas o que compreendemos nos garante salvação, porque a base da salvação nem sempre é entender, mas sim crer. Você crê no que Jesus fez por você na cruz? Em sendo assim, você é salvo para negar a si mesmo, viver para as boas obras e ter o coração
cheio de esperança e expectativa, porque um dia nós estaremos para sempre com Ele. Deus te abençoe, graça e paz.